então para a nossa atividade. Nós temos a oficina agora do professor, do pesquisador Edgar Dutra Zanotto. Novamente, como eu disse ontem, essas oficinas, elas têm o objetivo de começar a orientar as escolas a se prepararem para o ano seguinte, né, para o planejamento pedagógico do ano seguinte. A gente sempre tem o calendário da Unesco, sempre é uma referência muito importante para as escolas, permite que as escolas organizem as atividades científicas, as atividades acadêmicas, as atividades comunitárias em torno de eixos temáticos. E o ano que vem nós temos, entre outros, o Ano Internacional do Vidro. Bom, o que pode parecer um tema distante para a escola, na verdade, é um tema de grande interesse. Eu aprendi isso no pouco que eu conversei já com o professor Edgar. A gente estava procurando alguém que pudesse falar sobre isso com as escolas, e, pela mão do destino, eu cheguei no professor Edgar, que não é senão um dos propositores desse ano para a Unesco. Ele é um pesquisador de importância internacional, representa o Brasil na área dele em diversos fóruns altamente importantes. Hoje ele é professor titular da Universidade Federal de São Carlos, doutor em tecnologias de vidro pela Universidade de Sheffield, na Inglaterra, é detentor de um bom número de patentes. Ele também é um criador, né, no campo dele. E é com essa honra, né, que nós recebemos o professor Edgar para uma conversa que, no momento, ela é curta, ela é de meia hora, mas que certamente ela vai se prolongar. Eu já estou combinando com o professor Edgar de dar acesso para as escolas associadas e candidatas de materiais que vêm sendo produzidos, como uma série de mangás temáticos que eles estão produzindo. E, ao longo aí dos próximos meses, nós vamos ter algumas outras interações. Mas, por hoje, nós vamos ter, vamos dizer assim, uma degustação do que pode ser essa possibilidade. Muito obrigado, professor Edgar. A palavra é sua. Muito obrigado, Paulo, pela oportunidade. Eu tenho uma tarefa prazerosa, mas um tanto difícil, é convencê-los e convencê-las, né, que o vidro é um material que merece ter um ano dedicado a ele, né? Vamos ver o que a gente consegue, então, fazer nessa degustação. Eu vou compartilhar a minha apresentação, só me digam se ela está visível. Sim. Perfeito. Tá, obrigado. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o vidro. Se alguém quiser fazer perguntas depois, aqui está o meu e-mail, né? E quem quer entender um pouquinho mais, tem o nosso website, onde nós reportamos um monte de pesquisas e atividades de ensino sobre esse material vidro, né? Então, a ementa é o que é o vidro, afinal, um brevíssimo histórico, por falta de tempo, e eu vou passar direto a tipos desconhecidos de vidros, né? E eu acho que eu não terei tempo de falar sobre mitos, apenas apresentarei uma transparência para deixá-los com vontade de ver mais coisas sobre o vidro. Então, os objetivos são mostrar alguns dos inúmeros tipos e aplicações desconhecidas dos vidros e talvez despertar o interesse de vocês, professores e estudantes, sobre esse maravilhoso material. Então, o que é o vidro, afinal? Tem uma definição super rigorosa para quem gosta de estudar a fundo, está aqui embaixo, The Glass State of Matter, né? Essa é uma definição moderna e rigorosa que a gente propôs ao Journal of Non-Crystalline Solids há alguns anos atrás, né? O John Mauro, meu coautor, por sinal, é um dos inventores do Gorilla Glass, esse vidro que tem nos seus telefones celulares, né? Que é um vidro ultra especial, mas, enfim, é uma definição mais palatável para estudantes do primeiro e segundo grau, seria que o vidro é um material não cristalino. O vidro, na realidade, é um líquido que foi resfriado rapidamente sem ter cristalizado, sem ter solidificado. Então, é um líquido que congela, mas congela sem cristalizar, né? Sem atingir aquela estrutura cristalina. Então, está aqui a diferença em uma estrutura de um cristal, por exemplo, areia, né? Que são cristais de quartzo, os átomos são ultra bem organizados, enquanto que um vidro da mesma composição química, óxido de silício, mesma composição química que o quartzo, tem a sua estrutura desordenada. Então, a estrutura dos vidros é a estrutura de um líquido, só que ela foi
congelada, sem solidificar, sem cristalizar. Um pouco complicado, mas vamos um pouco em frente, depois eu tiro dúvidas se houver mais tarde. Bom, brevíssimo histórico em duas transparências. Os vidros naturais sempre existiram. Por exemplo, há vidros chamados obsidianas, são vidros que existem na natureza, né? Mas os vidros sintéticos foram descobertos há uns 6.000 anos, mais ou menos, onde hoje é o Iraque, né? Tem uma história linda que a gente conta se der tempo lá no final. É interessante notar, eu falei isso com o professor Paulo na nossa reunião há uns dias atrás, que tudo começou mesmo, a parte importante dos vidros foi no século XVI, na realidade no século XVI, 1700 e pouco, aliás, o século XVII, 1600 e pouco, tem um erro aqui, século XVII, 1600 e pouco, quando começou a Revolução Científica, né? O que aconteceu no século XVII? Os microscópios e telescópios foram inventados. E eles só foram inventados porque já existia o vidro, né? Um vidro razoavelmente incolor e razoavelmente transparente, que foi utilizado para fazer lentes, as lentes do microscópios e telescópios. Então, que vislumbraram o mundo micro, né? Os vírus, as bactérias, as células, os cristais, e o mundo macro, né? Os planetas, as galáxias, com os telescópios. Então, tem um artigo lindo chamado Glass, The Eye of Science, vidro, o olho da ciência, né? Então, está aqui nessa Journal Applied Glass Science, né? 2017 também, por coincidência, mesmo ano que publicamos a definição mais rigorosa sobre vidros, escrito pelo Marvin Bolt, né? The Eye of Science. Bom, uma coisa que pouca gente sabe, as fibras ópticas são feitas de vidro e estão por todo lado. A nossa internet rápida, né? As imagens de televisão de altíssima definição, elas são transferidas através de cabos ópticos. Inclusive, através dos oceanos, enterrados no planeta inteiro. Tem uma estimativa que há 3 bilhões de quilômetros de cabos ópticos instalados no mundo. Sabe o que são 3 bilhões de quilômetros? Dá para ir e voltar umas 4, 5 vezes até a Lua. Ir e voltar, de tanta fibra óptica que tem, né? Bom, então, vamos ver umas propriedades típicas dos vidros, né? Os vidros são frágeis, eles não que sejam fracos, eles não resistem a impacto. Essa é uma propriedade ruim, mas tem formas de melhorar, de mitigar esse problema, como eu vou mostrar daqui a pouco. Outra propriedade fantástica e muito atual, muito relevante, é que os vidros são totalmente recicláveis. É só coletarem, né, e aumentar essa propaganda que deve ser feita junto ao público para coletar os vidros. Eles são totalmente recicláveis, né, demandando muito menos energia e poluindo muito menos do que fabricar a partir de matérias-primas. O material mais reciclável que existe, né? São altamente recicláveis. Também ele é feito pelos elementos químicos, aos professores de química, de física, né, de ciências, os elementos mais abundantes na crosta terrestre. Então, nós temos oxigênio, silício, alumínio, ferro, cálcio, sódio, magnésio, potássio, titânio e hidrogênio. Esses elementos combinados, eles compreendem 99,8% da crosta terrestre. Todos esses elementos podem ser usados na fabricação de vidro, né? Os demais elementos, 101 elementos, constituem apenas 0,2% da massa da crosta terrestre, Então, o vidro, na realidade, é parte da Terra, né? Processado de alguma forma que vira esse material chamado vidro. Tanto que existem vidros naturais, né? Só para dar uma ideia, os químicos certamente não me perdoariam se eu não mostrasse. Vamos pegar o vidro mais comum que existe, vidro de janela, por exemplo, soda lime sílica, que é um vidro de janelas ou garrafas. O que tem? 60% a 75% de sílica, óxido de silício, um pouquinho de óxido de alumínio,
de 5 a 12% de óxido de cálcio, 4% de óxido de magnésio, 12 a 18% de óxido de sódio. Essa é a receita mais exitosa já desenvolvida pelo homem. Tá dada a composição, vocês podem ir para casa e fazer um vidro, é só misturar essas coisas e fundir numa temperatura relativamente alta, uns 1.200 graus Celsius, que vocês fazem um vidro. Bom, os vidros temperados, esses são vidros que sofrem um tratamento térmico, que eu não tenho tempo de explicar como é aqui, mas aumenta em 5 vezes a resistência mecânica. Então, eles começam a deixar de ser tão frágeis. Os vidros temperados são fantásticos. Vejam essa foto aqui de um carro em cima de uma placa de vidro. Um carro desse pesa 1,5 toneladas, em cima de uma placa de vidro. Vidros temperados. Eu soube também que vários professores da rede Unesco têm piscinas de vidro nas suas casas. Olha aqui que coisa maravilhosa, que é uma piscina com as paredes tudo feitas de vidro temperado, móveis feitos de vidro também. Então, estou dando alguns usos não tão triviais. É claro que tem as janelas lá no fundo, que todo mundo já conhece aquela aplicação. Vidro eletrocrômico, olha que beleza esse ambiente interno aqui, o vidro transparente, a gente aperta um botãozinho, controle remoto e, puf, fica opaco. Passa uma corrente elétrica e fica opaco. Elimina as cortinas artificiais. O próprio vidro funciona como cortina. Isso já é usado em geladeiras, por exemplo. Portas de geladeira, você vê o que tem lá dentro sem abrir e fechar a geladeira, o que leva à perda de energia. Tem aplicações nucleares boas, tem vidros usados para o encapsulamento de resíduos radioativos e tem muitos vidros para aplicação em medicina nuclear. Eu, por exemplo, conheço o professor Delbert Day, esse senhor simpático aqui, o filho dele, Ted Day, inventaram umas microesferas que se tornam radioativas após a inserção num reator nuclear experimental, como tem no IPEM em São Paulo, por exemplo, ou tem em Belo Horizonte, e aí são injetadas com uma agulha em locais que têm tumores. Então, eles ficam atuando localmente só no tumor e não alteram os tecidos sadios que tem em volta. Chamam-se TerraSpheres, para quem quiser olhar na internet, TerraSpheres. A empresa deles fica numa cidade chamada Rolla, Rolla, no Missouri, nos Estados Unidos. Eu já visitei lá. Tem vidros à prova de fogo. Vocês estão vendo aqui um bombeiro com a mão aqui, um maçarico lá. Esses vidros à prova de fogo, eles têm que resistir a 850 graus Celsius durante 20 minutos. Tem vidros isolantes térmicos. Tem vidros autolimpantes. Vejam aqui, está chovendo, um vidro comum, todo embaçado, e um vidro autolimpante, totalmente claro. Tem vidros antirreflexos. Vejam aqui embaixo uma vitrine com vidro normal, refletindo este edifício que está em frente, e metade dele um vidro antirreflexo. Esses vidros tem, é fácil comprar. Eu tenho aqui em casa vários desses. Só que as pessoas não conhecem. Esse é fantástico. Vidro para proteção de aves. Sabe que milhões e milhões e milhões mesmo de aves, inclusive aqui em casa, infelizmente, e no meu laboratório também, volta e meia, aparece uma ave morta que bate no vidro, ela não enxerga. Então, tem vidros, esse chamado Ornilux, que tem umas imagens que só as aves enxergam, que as aves têm uma visão ultravioleta. Nós enxergaríamos assim, e as aves enxergam, então elas não batem mais. Vidros para proteção de aves. Tem vidros que nada gruda neles. É muito irritante, por exemplo, aquele resto de iogurte, ou de mel, ou de ketchup, ou de qualquer líquido viscoso que fica grudado. A gente perde 5% do líquido no recipiente. Tem vidros que é hyperhydrophobic, nada gruda neles. Vidros bactericidas, cada vez mais importante para mitigar infecções hospitalares, não é? Fantástico, invento, conheço o inventor também, foi orientado de um amigo meu, vidros para daltônicos. Esses vidros corrigem daltonismo. Esse é um vidro
foi produzido no nosso laboratório, estou mostrando aqui, esse era o meu ex-aluno, fez um mestrado, que é um vidro que transmite aqui no visível, na região do comprimento de onda que a gente enxerga, e corta o infravermelho. Transmite quase nada, tá vendo? Zero de transmissão no infravermelho, que é o calor. Então, é um vidro que transmite a luz sem transmitir o calor. Tem várias aplicações disso, né? Agora, tem vidros que são o inverso, só transmitem o calor. Estão vendo aqui nesse carro, no display desse carro, há umas pessoas aqui no escuro, mas no display do carro, com um vidro especial desses, pode ver o calor emitido pelas pessoas, a gente enxerga as pessoas. Esse foi inventado pelo meu amigo Jacques Lucas, professor na Universidade de Rennes, na França, conheço, visitei várias vezes, montou uma empresa chamada Le Vernois. Bom, enfim, para acelerar, eu tenho vidro à prova de bala, essas coisas, eu vou mostrar um videozinho, né, para vocês, dos chamados biovidros. Biovidros foram inventados pelo professor Larry Hent, passou um bom tempo conosco aqui em São Carlos, nós temos uma patente em conjunto e 2 ou 3 artigos, trabalhamos juntos, são vidros que, além de serem bactericidas, eles, quando implantados no corpo humano, eles incentivam a criação de osteoblastos, de células ósseas, né? Eu vou mostrar um vídeo, e aí a gente passa para a sessão de discussão, um vídeo sobre um desses vidros que nós desenvolvemos para implante oculares. Então vejam essa reportagem que trata de um desses vidros. Pesquisadores de 3 universidades de São Paulo criaram uma prótese revolucionária para pessoas que perderam a vista. O que este olho tem que o outro não tem? Nem dá para ver diferença, né? Mas o cientista da Universidade Federal de São Carlos tem a resposta. Foi aqui que eles criaram um implante praticamente idêntico a um olho comum. Depois de superar um acidente ou enfrentar doenças como um tumor ou glaucoma, para muitos pacientes a única opção é usar um olho artificial. E aí perder a visão é sempre um recomeço. Segundo os pesquisadores, a vantagem do novo implante é que ele diminui as chances de rejeição, e tudo por causa do material. Ao contrário de outros modelos feitos de plástico, este aqui tem compostos que regeneram os tecidos do olho. A peça é feita com uma mistura de cálcio, fósforo, sódio e sílica. O próprio implante consegue evitar a proliferação das bactérias e ele consegue se integrar ao tecido humano, diferente do implante de plástico que a gente tem no mercado, o implante importado, em que esse implante fica isolado ali. E aí, com o tempo, ele pode ir abrindo o olho e o plástico sair. Foram 10 anos de estudo. O formato é de um cone, diferente dos modelos tradicionais arredondados. A parte muscular do olho humano, ela é nessa forma cônica. E isso faz com que você tenha uma melhor adaptação desse implante em relação aos outros no mercado. Aquele olho murcho deixa de existir. 50 pacientes já fizeram o implante em São Paulo. Como o olho é a janela para o mundo, a gente fala que é o primeiro contato que a gente tem, devolver toda a estética, toda a simetria da face é muito importante. Foi o que aconteceu com a dona do olhar que abriu a reportagem. Nem parece que a Cláudia fez implante no olho direito. Ela ficou cega por causa de uma doença genética. Perdeu a visão, mas ganhou autoestima. É uma prótese tão bem feita, tão perfeita, que você tem a mobilidade no olho, que ninguém percebe que você usa uma prótese. Então, eu achei, assim, maravilhoso, né? Pesquisadores. Bom, pessoal, a minha missão era só, muito rapidamente, falar sobre essas características não conhecidas do vidro. Tem vários mitos que a gente aqui não tem tempo de revelar, mas se é possível quebrar um vidro no grito, se os vidros de catedrais medievais escorreram com o tempo, ficaram mais espessos, essas imagens sacras e santas que aparecem em algumas vidraças, será um milagre e tal. Isso tudo a gente estuda, tem respostas e é muito divertido e importante. Então, bem-vindos ao Ano Internacional do Vidro. Obrigado. Poxa, muito legal, professor. Eu acho que era exatamente isso que a gente esperava.
É isso que nós precisamos, na verdade, aqui no PEA, nós precisamos de referências externas. O senhor sabe bem que professor é aquele profissional que, acima de tudo, aprende, né? Acima de tudo, estuda. E uma coisa são as referências comuns dos livros didáticos e dos currículos, outras são as contribuições externas que ajudam os professores a ampliar o repertório, a planejar de uma forma diferente, trazer um insight, promover uma experiência, né? E eu achava importante que a gente aproveitasse esses mais 7, 8 minutinhos que nós vamos ter aqui, se o senhor pudesse explicar o trabalho dos mangás e dos recursos que o senhor tem no grupo com que o senhor trabalha, que envolve educação também. O nosso grupo tem um financiamento da FAPESP, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Nós temos um financiamento por 11 anos, tem mais 4 ainda, já faz uns 8 ou 9 que começamos, apesar que eu tenho 45 anos de experiência com outros financiamentos, mas esse grande projeto, ele, como parte dele, nós temos que realizar pesquisa científica, desvendar as fronteiras do conhecimento, pesquisa tecnológica, em colaboração com empresas, patentes e empresas, e divulgar e ensinar sobre essa ciência e tecnologia de vidros. Então, nós temos um foco, obviamente, o nosso foco é o nível universitário, né? Graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Mas nós temos um braço, e é isso que nós queríamos discutir com você, Paulo, e com os seus colegas, chamado EduSCAR, né? Educação para a cidade de São Carlos. A cidade de São Carlos tem cerca de 40 escolas, entre municipais, estaduais e privadas, né? E nós temos 45 mil crianças aqui, jovens e crianças. Então, nós queremos dar um apoio. O apoio tem 2 universidades na cidade de São Carlos, tem um campus da USP e um campus da Universidade Federal de São Carlos, além de uma universidade privada, e um campus da Embrapa. Então, tem 2.000 PhDs nessa cidade de 200 e poucos mil habitantes. Quase um PhD para cada 1.000 habitantes. É o maior índice da América do Sul. Então, nós queremos aproveitar isso em benefício das escolas, dos jovens, né? Então, nós temos uma série de mangás, cada mangá contando uma história. Então, tem um mangá sobre as fibras ópticas, outra sobre os biovidros, outro sobre vidros naturais, etc., para despertar o interesse das crianças, para esse maravilhoso material. Não que o vidro seja mais importante que outros materiais. Todos os materiais são importantes, os metais, as cerâmicas, os plásticos, mas o vidro é muito importante e, por algum motivo, menos conhecido. Todo mundo só pensa em janelas e copos e garrafas, né? Mas eu tentei mostrar aqui que tem um número enorme, eu mostrei uma pequena parcela. Então, a gente tenta despertar esse conhecimento nas crianças, para talvez alguns deles se interessarem e virem a fazer engenharia de materiais, ciência de materiais, ou mestrado, ou doutorado nessa área, realizarem pesquisas nessa área. Então, nós queremos colaborar com essa rede de escolas da Unesco, né? E, para minha surpresa total, você me falou hoje, Paulo, que não tem nenhuma escola de São Carlos participando da rede, né? Eu vou imediatamente aqui conversar com meus colegas desse programa chamado EduSCAR para submeterem os pedidos aí. Eu tenho certeza que deve ter um formulário, tem um processo de análise e tal, mas eles têm que submeter a vocês aí, né? Perfeito. Então é isso. Muito em obrigado. Poucas palavras. Muito obrigado, professor Edgar. Foi excelente. Esse é só o começo, né? Nós vamos continuar em contato, nós queremos fazer chegar para as escolas mais subsídios. Em fevereiro, a gente vai ter pela primeira vez uma semana pedagógica que o PEA vai realizar para fortalecer o trabalho das escolas, e novamente aí nós vamos montar aí, preparar uma atividade sobre esse tema e certamente com o apoio do seu time aí. Não, fantástico. E se algum professor quiser aprender um pouquinho mais sobre o vidro, todas as minhas aulas, eu tenho mais de 70 aulas no YouTube. É só colocar o meu nome no YouTube, elas estão gravadas.
Já tem aulas introdutórias, tem aulas em nível de graduação que os professores podem assistir, né? Para aprender um pouquinho mais e assim transmitir um pouco melhor para os seus alunos, né? Porque a nossa profissão, né? Eu sou professor também há 45 anos, é aprender e ensinar, é um processo contínuo, aprendendo e ensinando, aprendendo e ensinando, né? Esse ciclo infinito, né? Então, continuo à disposição, deixei o meu e-mail aí nas apresentações, você pode compartilhar com todos, Paulo, e obrigado pela oportunidade, boa sorte a vocês nesse maravilhoso evento. Ficamos em contato, professor Edgar.